Fala galera, tudo bem? Professor Rogério aqui novamente com vocês, Fato Livre, Geografia. Hoje falando de geografia, né, a nível de globalização, geografia relacionado à indústria, de como que essa produção do espaço se dá, certo? Em globalização e como que a globalização influenciou os novos espaços mundiais, tá bom? Só para poder lembrar, né, você já deve ter visto em outras aulas nossas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Não esquece de assinar as notificações lá no sininho. E se você conhece alguém que está precisando de uma aula, indica o nosso canal, mostra o material que ele é feito com muito carinho para você. Tá bom? A gente está falando aqui de globalização. Eu falei numa outra aula aqui para vocês anteriormente sobre o conceito de globalização. E né, dentro desse conceito é só para lembrar que a globalização não é algo novo. Por mais que nós tenhamos um mundo por muito tempo bipolar, né, ele era ou socialista ou capitalista, os países interligados a essa ligação, né, a ideia de globalização ela vem bem mesmo dos períodos das navegações lá atrás, quando o homem saiu, até mesmo posso dizer antes das navegações, quando o homem saiu da Europa e saiu migrando na troca de especiarias e de buscas. Então, você tem uma parte né, de caminhada entre a Índia e a Europa, você tem da Europa para a África, certo? Ali da região certo, das ilhas da Polinésia, enfim, você tem todo um caminho em qual as pessoas migraram, buscando trocar especiarias, produtos, né, determinados produtos que tinha na Ásia e não tinham na Europa, e produtos que tinham na Europa e que não tinham na Ásia. Então, a globalização ela começa aí, certo? Com os fluxos internos, de migrações internas. Mais tarde, vem as grandes navegações, né, através de portugueses, espanhóis e ingleses, e aí, nesses processos né, de conhecimento do mundo, da coordenação das cartas náuticas, das escolas de navegação buscando né, o conhecimento maior, do aparecimento da bússola, de instrumentos reais né, que poderiam ajudar o transporte, a globalização ela começa a se dar dentro dessa organização aí. Certo? Né, aí um exemplo que eu estou mostrando para vocês aí, as migrações internas, os movimentos internos, né, aonde se tinha chamada Rota da Seda. Então as pessoas saíam desde lá, certo, da Europa, da Turquia, e atravessando todo, né, ali a Itália, fazendo todo um caminho meio à Ásia, né, cruzando vários impérios até fazer a troca de produtos na China. Tá? Isso feito né, dentro do interior da Terra. Marco Polo é um exemplo que fez várias vezes a Rota da Seda. Tá? Uma das características da globalização, nós vamos falar dos avanços tecnológicos. Quando eu falo de tecnologia aqui para vocês, não estou falando de internet, não estou falando de telefonia celular, de fluxos modernos, eu estou falando de tecnologia. E tecnologia é o quê? Certo? É uma técnica. A partir do homem começou a avançar, certo, nos seus aprendizados, a partir de que o homem criou novas tecnologias, como por exemplo, as tecnologias de papel impresso, né, as tecnologias de água, trabalhar com vapor da água. Enfim, conforme o homem foi evoluindo dentro das suas tecnologias, ele foi avançando no conhecimento do mundo. E aí, por conta disso, a navegação, né, lá no século XV, é o princípio de todo esse processo de globalização. E hoje, nós temos, né, desde o século XIX até nos tempos de hoje, nós temos os meios de comunicação como exemplo né, de características principais da globalização. Tá? Então, para que isso pudesse, outro aspecto importante a gente colocar também, que transporte de rota naval, né, os transportes aeroviários, enfim, a definição de novas formas de transporte e o melhoramento das formas já existentes fizeram também um novo processo de globalização. E um processo atual, que é o fluxo de transmissão, que não é mais apenas por satélite, mas por cabos submarinos, onde a informação passa por fibra óticas e se encaminha, também podemos dizer que são características da globalização. Tá? E aí tem uma terceira característica né, fundamental que a gente pode falar aqui, que é a desigualdade das relações entre as regiões nos espaços. Conforme nós saímos do mundo né, que era bipolarizado, o capitalismo ele ficou muito forte no mundo inteiro. Então, a organização do capital ela parou de se dar especificamente nos estados capitalistas. Então, o mundo hoje é interligado, baseado no capital. E por conta disso, né, da influência de quem tem capital, de quem não tem, países começaram a criar desigualdades né, em determinadas regiões do mundo. Então tem países com alto índice de industrialização e de tecnologia e países com quase nada de tecnologia ou conhecimentos ainda rudimentares de novas técnicas.
Se você observar quais são os países que têm usinas de energia nuclear, mostra no mundo o quantitativo de países que têm e detêm essa tecnologia em detrimento a outros. Então, se você pegar esse fator dos países não serem tecnologicamente iguais, criando uma diferença entre esses espaços. Se você pegar a colonização da América, se você pegar a colonização da África, né, pelos europeus, se você pegar tudo isso, gerou um certo atraso, uma desigualdade no crescimento, né, dos países do mundo. Então eu tenho hoje países muito modernizados e países pouco modernizados. Né? Isso gera o que nós chamamos também de globalização econômica, né, que é em relação ao poderio econômico de países, né, que têm ali sua industrialização, em detrimento aos que não têm. Outra coisa que a gente pode colocar aqui, né, é que o capitalismo ele trouxe, né, uma expansão da globalização. Então, onde o capital está investido, ele vai querer, logicamente, né, trazer parte desses avanços tecnológicos para que ele possa existir. O Eric Hobsbawm, né, ele trabalha, tem uma série de livros de eras, né, com qual ele define, é um historiador que trabalha esse conceito. Ele fala que a globalização ela começa a se instalar principalmente ali da década de 70. Certo? Ela começa a se instalar no fim da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente na década de 70, onde teve todo um sistema de organização e de expansão, né, dos fluxos comerciais do mundo. Então, as pessoas começaram a buscar se instalar em várias partes do mundo. Então, as empresas começaram a buscar espaços onde elas poderiam ter suas vantagens econômicas e, com isso, ela tem um maior rendimento, um maior lucro na venda dos seus produtos. E que vantagens econômicas são essas? Certo? Mão de obra barata, né, tanto na parte de salário quanto no pagamento de impostos, isenções fiscais, quer dizer, eu instalo uma empresa num lugar e recebo uma fatia, né, de incentivo para que eu pague menos imposto em relação àquilo que eu produzo, né, subsídio na aquisição de terrenos, ou às vezes mesmo até doações. Tem várias situações que ocorreram no mundo todo. E aí os países começaram a disputar, né, essas empresas que queriam ter o capital instalado fora do seu país de origem. Tá? E aí você tem, né, ali da década de 70 para cá, um mundo que fica totalmente diferente, ligado principalmente ao capital. E isso se intensializa, sabe, fica muito mais intenso a partir da década de 90 para cá, onde você tem ali os novos mercados consumidores. O Brasil, na década de 90, fez uma abertura para importações. Né? Tinha vários setores da economia, principalmente o automobilístico, que não era permitido que você tivesse importações. O Brasil abre, e aí começa a receber novos produtos, criando novos mercados consumidores. Né? E aí, né, por conta disso, você tem a chamada sociedade do consumo, que é essa sociedade que quer ter, tem a necessidade de ter, de comprar, de evoluir. Tá? Isso começa nos Estados Unidos e se esparrama depois para a América Ocidental, na Ásia e na América Latina. Então, hoje, nós vivemos um momento, sim, de sociedade do consumo, onde cada vez mais as pessoas querem ter e comprar, e tem que ter alguém que vai produzir e colocar esse produto no mercado. Tá? E aí, a década de ouro, que Hobsbawm fala, ela fica ali parada na década de 70 por conta da crise do petróleo, com os aumentos do barril do petróleo ficando impraticável, né, já ali das 70 para os anos 80. No Brasil, para poder correr disso aí, né, de correr do uso específico da gasolina, é criada uma nova matriz energética para os automóveis, com o Proálcool. E aí você tem todo o início da era dos carros com propulsores a etanol, né, ligado a etanol, como a nova matriz, e começamos a viver aí um novo momento técnico da globalização, que é a revolução técnico-científica, ou também chamada de terceira revolução industrial, né, ligado principalmente à parte de globalização, à economia. O que a gente destaca nesse momento aqui, certo, de reinvenção? Aí vem a informática, com muita força, né, na década de 90 para os anos 2000, retransformando os fluxos de comunicação, mas principalmente dinamizando o trabalho que antes era feito muito mais de forma manual. Você tem a robótica, que entra forte nas indústrias, onde fábricas inteiras, né, começam a ter processos totalmente automatizados. Quando ele fala de robô, gente, às vezes vem à mente aquele robozinho, né, de cinema, aquela coisa, né, bem caricata, e não é esse tipo. Depois de você produzir um carro, a mão de obra, né, física, aquela que o homem coloca lá, ela vai principalmente na parte de acabamento.
Porque na parte inicial é feita por robôs, que são máquinas, certo? Que têm articulações que possam fazer os processos de solda e de união das chapas. Então procurem vídeos, né, no YouTube sobre indústrias automotivas, que vocês vão ter vários exemplos da parte de robótica. Ou mesmo em qualquer fábrica hoje, como vamos pegar uma fábrica de refrigerante, uma fábrica de salgadinho, de bolacha, os processos também são feitos de forma robótica. A química fina, né, que é ali a inserção dos conhecimentos da química ligado à produção, e a biotecnologia, que chega muito forte, né, estudando a parte de vida interligada com a parte tecnológica. Tá? Então, a busca por esses mercados que não tinham ainda, né, esses itens que eu falei para vocês, cria-se um novo processo de globalização, onde a parte econômica começa a comandar e ter a necessidade do capital em comandar o mundo inteiro. Só que, para a criação dessas tecnologias, o custo disso é bem elevado. Sabe que toda tecnologia criada, ela é patenteada, certo? Ela tem uma pessoa ali que criou e tem o direito dela. Então, você vender essa tecnologia, você também cria uma situação de novos recursos e poderio econômico. Então, por conta disso, a parte norte do nosso globo, ela é muito mais ligada a poderio econômico dessas corporações que criaram, né, informática, robótica, química e biotecnologia, do que a parte sul do nosso globo, certo? Criando a ideia das chamadas corporações transnacionais. Quer dizer, a empresa que ela tem uma sede num país, mas ela está no mundo inteiro. Né? E isso aí acentua mais ainda as desigualdades econômicas dos países. Então, conforme cada país, né, em relação ao seu nível de pesquisa, ao nível de incentivos do governo para as suas pesquisas, mais esse país vai comandar essa parte de globalização econômica no mundo. Tá? Aí vem a microeletrônica, né, dinamizando. Olha só, nós tínhamos computadores de mesa imensos que, né, às vezes ficavam em cima. Hoje, o usual é um notebook ou um celular, que é praticamente um microcomputador portátil que fica nas palmas de suas mãos. E principalmente as telecomunicações. Né, os satélites nós já tínhamos desde a década de 70, só que isso tudo foi muito melhorado. Né, para você ter uma transmissão ao vivo, quer dizer, se você está assistindo da sua casa, assistindo o jogo que está passando na Europa, né, a diferença entre o tempo real do lance, lá, por exemplo, um gol que esteja correndo nesse jogo, e a chegada da imagem na sua casa, equivale a menos do que 5 segundos. Tá? Então mudou-se muito as ideias de telecomunicações. O que, por fato, acaba por mudar o fluxo de mercadorias, né, o ir e vir de mercadorias, de capitais, em cima, né, da compra e venda desses produtos. Quer dizer, o dinheiro parou de ser de um específico lugar e hoje o dinheiro ele roda pelo mundo. E as informações entre os mercados, por conta dos fluxos de telecomunicações, também aumentaram. Então, se eu tinha uma pandemia de gripe suína, por exemplo, né, ou um problema fitossanitário em um rebanho em uma parte do mundo, isso até ser considerado mundial, quer dizer, até a informação vir para todo mundo, demorava um tempo. Hoje, a informação fitossanitária ela é dividida em horas, criando aí um fluxo melhor de comunicação entre os países. Também podemos dizer que isso aí, né, quem que banca isso aí, certo, são essas empresas transnacionais, que elas fazem o quê? Elas colocam capital, né, muito forte em várias partes do mundo, cooptando, principalmente em países mais pobres, gênios, mentes brilhantes que estão na universidade e às vezes não são custeadas pelos seus governos para fazer pesquisa, ou então são mal remuneradas. Certo? As empresas gastam com esses profissionais, retiram ele das instituições públicas, levando para a privada para ele continuar suas pesquisas e assim gerar novos lucros. Pensando que, dentro da ideia de globalização econômica, todo processo econômico faz parte do capital. E aí o mundo entra nesse processo de globalização numa fase chamada de neoliberal. O que é a ideia de neoliberalismo? Já é uma corrente econômica pregada desde a década de 80, que fala principalmente de flexibilização da economia, mas também fala da retirada do governo, da parte estatal da economia. Né, nas ideias neoliberais, você precisa, né, da não influência do Estado, quer dizer, a livre concorrência, o mercado de trabalho, as empresas elas precisam ser prioritariamente privadas.
O Estado não pode intervir na economia, a economia se regula por si só. E essa ideia neoliberal, ela começa a se difundir depois, né, do final da Guerra Fria, com o intuito principalmente de reflexão aonde que o capital pode ser mais lucrativo. Tá? Então, entre as medidas que a gente tem na parte neoliberal, a gente está colocando redução de impostos para empresas dos países sobre os mais ricos, alegação que medidas incentivariam mais incentivos, privatizações. No Brasil, na década de 90, nós temos várias privatizações, né, como a privatização da Vale do Rio Doce, privatização da Embraer, certo? Visando o quê? A retirada do Estado das atividades econômicas de um país, mas também, certo, a redução dos gastos públicos com essas empresas. Uma vez a gente entende também que boa parte dessas empresas, se elas não fossem mal geridas, como foram pelos seus governos, provavelmente elas dariam muito mais lucro, certo? Como a companhia Vale do Rio Doce, que foi criada lá por Getúlio Vargas, foi privatizada e é hoje uma das maiores empresas de mineração do mundo. Vamos aos exercícios? 1. A geografia do mundo contemporâneo é marcada pelo processo de globalização. Acerca desse processo, é correto afirmar: A. Apesar de ser fortemente influenciado pelas relações econômicas, também apresenta características que alteram a vida política e cultural do planeta. B. Mesmo sendo um processo recente, pois tem suas origens na década de 80 e 90, parece poder manter-se forte vários anos à frente. C. Por ser uma levada diante das empresas transnacionais, a globalização elimina a função dos Estados nacionais, tanto na política quanto economicamente. D. Se trata de processo exclusivamente econômico, liderado pelas ações das empresas transnacionais, agora chamado firmas globais. E E. Tem como suas raízes no final do século XV, tendo se fortalecido apenas no século XX, após o colapso do socialismo real e o fim da Guerra Fria. Tá? Em relação ao processo de globalização, o que é correto afirmar? Vamos à resposta? Certo? Letra A. Apesar de ser fortemente influenciada pelas relações econômicas, a globalização também apresenta características que alteram a forma política e cultural do planeta. Então, nós não vivemos um mundo hoje fechado. Nós vivemos um mundo hoje que a informação ela circula pela melhoria e pelos novos fluxos de comunicação que nós temos. Então, nós sabemos hoje, né, de forma muito bem clara, aquilo que ocorre em várias partes do mundo. Isso influencia a nossa forma de vida, não só, né, na parte econômica, mas também dentro dos viés políticos, principalmente cultural. Tá? 2. Com a relação do fenômeno da globalização que caracteriza as mudanças do curso da geografia do mundo contemporâneo, é correto afirmar que, letra A, é seletivo, envolvendo diferenciamente as classes e grupos sociais, e se dá sobretudo no campo das relações econômicas. B. Como o nome indica, tem uma dimensão universal vindo dessas origens do capitalismo, atingindo todos os povos do planeta. C. É o oposto da chamada fragmentação, pois envolve o espaço dos excluídos e daqueles que negam a participar do capitalismo. D. É de exclusividade de caráter político-cultural, expandiu-se com a hegemonia dos Estados Unidos no planeta. E E. Acelera o fortalecimento dos Estados-nações, bem como nos nacionalismos e regionalismos. Certo? Qual que é a correta aqui? Letra A. Tá? As mudanças do curso do mundo contemporâneo, é correto afirmar que tudo isso é seletivo, envolvendo as classes e grupos sociais, e se dá sobretudo nas relações econômicas. Então o lado econômico da globalização hoje é muito forte, afetando e transformando o mundo no qual nós vivemos, e automaticamente também, por gerar essa mudança, faz com que tenhamos que viver no viés do capitalismo moderno. Tá bom? Na aula 2, na aula 8, nós vamos continuar falando de globalização, mas vamos mostrar como é que isso se dá a nível de indústrias e como que isso se restabeleceu a economia do mundo. Valeu? Meus irmãos, abraço, até a próxima.